Como vão todos? Meu nome é Rodrigo Comini, sou psicólogo e especialista em psicologia do tráfego. Trabalho aqui no Detran, na seção de controle de clínicas, com as clínicas credenciadas de Minas Gerais. E estou aqui a convite da CETRANS para poder falar um pouco da avaliação psicológica para motoristas. A gente tem que pensar que a psicologia ela entra no processo de obtenção da carteira de motorista de forma obrigatória. Todo candidato, toda pessoa que está querendo tirar uma carteira tem que passar por esse processo, tanto da avaliação psicológica quanto do exame médico. A avaliação psicológica ela é, nesse caso, obrigatória a todos os condutores e para os condutores que vão trabalhar de forma remunerada a cada 5 anos ou 3 anos, se já for maior de 65 anos, realizar essa avaliação. Aí a gente pergunta, o que é essa avaliação psicológica, para que serve, o que é avaliado, por que ela existe? A gente tem que começar pela resolução, pelas nossas normas, pelo Código de Trânsito, pelas resoluções do CONTRAN e pelas resoluções do Conselho Federal de Psicologia. O Código de Trânsito traz a obrigatoriedade de se fazer a avaliação psicológica, a resolução do CONTRAN 425 e a resolução 01 de 2019 do Conselho Federal de Psicologia também traz a forma como deve ser conduzida e o que deve ser observado nessa avaliação psicológica. E o que a gente pensa na hora de fazer essa avaliação? A gente tem que pensar que a gente está avaliando uma pessoa que vai dirigir, ou seja, a gente tem que pensar no que é o fenômeno do trânsito. O que é o ato de dirigir? Dirigir em si, pegar um carro e fazer ele andar é uma coisa simples, mas a gente precisa, para poder dirigir no nosso trânsito, dentro da sociedade, com vários motoristas ao mesmo tempo, com pedestre, com ciclista, com criança, tudo isso está envolvido, tudo isso faz parte do trânsito. Então não basta simplesmente pegar o carro, sentar atrás do volante e sair dirigindo. E aí, para isso, tem, através das resoluções, tanto do CONTRAN quanto do Conselho Federal de Psicologia, pontos que a gente tem que avaliar, pontos que a gente tem que buscar para saber dessa pessoa, o que ela é capaz, o que ela tem deficiência, se ela tem condição naquele momento para conduzir um veículo ou não, ok? Na resolução 425 traz os pontos que a gente tem que observar, que é a tomada de informação, processamento de informação, tomadas de decisão, comportamento, autoavaliação do comportamento e traços de personalidade. E a resolução do Conselho Federal de Psicologia, de um modo geral, traz as mesmas coisas, com alguma modificação, mas nada muito diferente disso. A gente tinha a resolução 07 de 2009, que tratava desse assunto, e agora em 2019 teve a resolução 01 de 19 que tratou da avaliação psicológica para o contexto do trânsito. Tá? O que a gente procura avaliar de acordo com o Conselho Federal de Psicologia? Os aspectos cognitivos, que é a atenção concentrada, dividida, alternada e outra inteligência, memória, comportamento, juízo crítico e traços de personalidade, principalmente impulsividade, agressividade e ansiedade. Esses conceitos são muito técnicos, o psicólogo ele vai ter que lidar com isso, vai ter que avaliar, vai ter que mensurar todos esses conceitos, esses construtos, para poder chegar a uma conclusão, se aquela pessoa pode ou não pode dirigir naquele momento. E aí a gente
começa a pensar no que é a direção. O Código de Trânsito, nos artigos, lá do artigo 26 até o artigo 67, ele traz as normas gerais de circulação e conduta dentro do trânsito. Então, o legislador espera que o motorista dirija de tal maneira, procurando dirigir com educação, com responsabilidade, trazendo segurança ao sistema todo, ok? Então eu trouxe aqui alguns exemplos de artigos dessas normas gerais de circulação e conduta que estão no Código de Trânsito para a gente olhar o que é que a gente vai examinar, para que serve esses dados que a gente vai colher do nosso candidato na hora que ele faz a avaliação psicológica. Então vamos pegar um exemplo aqui. Artigo 26 do CTB. Usuários de vias terrestres devem abster-se de todo ato que possa contribuir para constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, pessoas, animais, etc. 2. Abster-se de obstruir o trânsito, torná-lo perigoso, atirando, depositando, abandonando objetos, etc. Então, a norma traz isso. O que significa? Por que isso é importante para a gente, para nós, os psicólogos? O que o Código de Trânsito está querendo com isso aqui é que a gente saiba do comportamento dessa pessoa. Então, quando a gente vai examinar o candidato, esse comportamento dele é que vai ser, que a gente vai buscar subsídio para a gente poder dar um resultado a essa avaliação. Outro exemplo, o artigo 28. O condutor deverá a todo momento ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção, cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Nesse momento, a norma em si ela é óbvia, mas o que significa? Significa que nós, os psicólogos, temos que examinar nesse momento aqui a tomada de informação. Como que o candidato vai responder, qual que é o tipo de atenção que ele vai precisar apresentar, quais as habilidades que ele vai precisar demonstrar para poder cumprir essa norma aqui do Código de Trânsito, desses cuidados, dessa atenção, da segurança no trânsito. Então aí vai entrar a questão da atenção concentrada, atenção dividida, atenção difusa e outras coisas a mais que a gente vai precisar. O candidato ele tem que ter também, que é requisito para ele poder ser considerado apto para a direção veicular, ter um nível mínimo de inteligência. Para isso, para que serve ter esse nível de inteligência? A pessoa ela tem que ter, com essa tomada de informação que foi feita, com todos esses sinais que ela vê, ela tem que interpretar aquilo e tomar uma decisão com relação ao que ela vai fazer no trânsito. O nosso candidato, ele tem que ter também, como eu disse antes, o controle da agressividade, da impulsividade, da excitabilidade. Uma pessoa que está dirigindo, ela não pode ter uma agressividade muito alta, porque senão ela vai brigar no trânsito, ela vai buscar disputar racha, uma série de coisas. Mas ela também não pode ter uma agressividade muito baixa. A gente tem que lembrar que a agressividade é a capacidade que a gente tem de atuar no meio. Esse é o nosso conceito técnico de agressividade. Então, o motorista ele tem que ser capaz de atuar. Então, ele não pode travar, ou seja, ele não pode ter um nível tão baixo de agressividade que ele não desenvolva, não tome as decisões e não faça as ações que ele tem que fazer,
como também ele não pode ter uma agressividade muito alta que vai entrar numa questão de uma disputa, de ver quem chega primeiro, de ver um carro que acelerou um pouquinho mais, então eu vou acelerar junto. Então, esses pontos é que vão ser avaliados e é o que é necessário, é o que nós, os psicólogos, vamos examinar. Então, todas essas coisas, todos esses pontos, esses construtos que nós temos que olhar, eles vão servir para poder ver como que essa pessoa vai se comportar no trânsito. A gente, quando psicólogo, a gente tem que pensar que a gente está colocando no trânsito uma pessoa que tem que ser capaz de se comportar, de ter reações adequadas para ele, nesse contexto. E nada disso, a gente não pode pegar pontos isolados, como, por exemplo, só a atenção, só a memória, só a inteligência, só um tipo de atenção. O trabalho do psicólogo é pegar todas essas informações, todo esse arcabouço de informações, com uma boa entrevista que é feita com esse candidato e chegar a uma conclusão. Aquela pessoa ali, ela está pronta para dirigir, ela está apta para dirigir, e aí a gente vai dar um resultado em relação àquela pessoa. Eu queria agradecer pela oportunidade de poder falar essas coisas. É um assunto que muito mais amplo do que eu disse aqui agora, mas o tempo é limitado. Mas a gente vai ter oportunidades de trabalhar um pouco mais isso. Depois a gente pode, a CETRANS certamente vai abrir espaço para outras falas, outros encontros. Quando acabar, Deus queira, rapidamente essa pandemia, a gente vai poder encontrar pessoalmente nos nossos encontros, nas nossas jornadas e tratar disso pessoalmente e com mais tempo, ok? Muito obrigado e até a próxima.